participam desta palestra online, que será ministrada pelo professor Rafael Coutinho Paulo, com o tema O Legado Africano no Rio Grande do Sul, uma abordagem histórica do Batuque, tendo como mediador o professor Paulo Roberto Silveira. Para sua saudação aos participantes, convidamos o reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Roberlane Ribeiro Jorge. Obrigado, Denise. Boa noite ao Rafael. Boa noite ao professor Paulo Silveira, que vai moderar, que vai coordenar essa palestra. Uma boa noite a todos e a todos os ouvintes, assistentes do evento. Cumprimentar a professora Marta e, na sequência, estender também para todos os membros da ADAF pela organização dessa série de webinários, que é um tema que sempre é atual, discutir todas essas questões que envolvem raça, gênero, sempre é oportuno. Então, eu, particularmente, né, tenho uma trajetória nessa linha, então é uma satisfação muito grande poder assistir essa explanação e participar também, né? Logicamente, quero participar junto com os demais colegas, conhecer um pouco mais, lógico, né? Porque é uma história muito rica, né? Essa influência, essa marca que os povos, mais especificamente o povo negro, deixou aqui no Rio Grande do Sul. Então, de minha parte, mais uma vez, então, saudar ao nosso palestrante, o Rafael, e dizer a satisfação que é para nós da Unipampa poder recebê-lo e debater esse tema tão importante para a nossa comunidade como um todo, principalmente na nossa gestão. Rafael Silveira, todo mundo que já nos conhece, sabe que uma das nossas bandeiras é a inclusão, e inclusão a gente entende realmente isso, né? Trazer para o debate todas essas questões para que a gente realmente conheça a nossa história e, a partir desse conhecimento, a gente se posicione como deve ser todos os povos, né? Todos os povos que, de uma forma ou de outra, foram esquecidos ou ainda têm uma dívida muito grande para ser paga. Então, é isso que a gente faz, que a gente propicia para que as coisas se igualem, né? Muito obrigado, então. Passo a palavra para a nossa mestre de cerimônias. Desejo um ótimo evento, uma ótima palestra para todos nós. Denise. Este webinário tem o objetivo de trazer a discussão das matrizes africanas a partir da contextualização do sagrado, suas características e diferenciações no Rio Grande do Sul. O professor Rafael Coutinho Paulo possui graduação... Só um minutinho, por gentileza. Possui graduação em História pela Universidade Norte do Paraná, 2015, e graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2005. Atualmente é técnico do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social. Rafael Coutinho é especialista em História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena da Unipampa. Desejamos a todos uma excelente palestra. Convidamos também o mediador, professor Paulo, para dar prosseguimento. Uma boa palestra a todos. Obrigado, Denise. Obrigado, professora Marta, por esse convite. É sempre um prazer a gente poder estar participando do debate sobre uma questão que, para mim, é muito importante, que é a religiosidade da matriz africana. Queria cumprimentar o nosso reitor, professor Roberlane Jorge, nosso amigo, companheiro da especialização em História e Cultura Africana e Indígena, Africana, Afro-Brasileira e Indígena, aqui do campus da Uruguaiana, onde nós realizamos 2 edições, e na segunda edição tivemos o prazer de orientar o Rafael, que hoje vocês vão conhecer, é um jovem historiador,
muito estudioso, uma pessoa que se dedica enormemente ao estudo da cultura de matriz africana, a história da África, talvez uma das pessoas aqui no Rio Grande do Sul que mais conheça hoje a história africana. Então, será um prazer estar aqui hoje nesse debate. Nós queríamos pedir a todos que desliguem as câmeras, né, e os microfones para evitar a sobrecarga na internet. Após a fala do professor Rafael, a gente vai abrir, então, um espaço para o debate. Pessoas podem se inscrever pelo chat, podem fazer pergunta por ali, podem fazer a pergunta ao vivo, ligando a câmera e o microfone também. E o tempo de fala do Rafael, a gente já combinou, é no máximo 40 minutos. Eu queria dizer para vocês que eu fui orientador da monografia do Rafael, e o que ele vai apresentar hoje aqui é um pouco do que ele desenvolveu durante o curso de especialização. Mas o enfoque que ele vai dar hoje é um enfoque que vai mostrar para vocês a grandiosidade do legado cultural que se preserva hoje no Rio Grande do Sul através do batuque, que é a manifestação da religião africana, de matriz africana, no Rio Grande do Sul. E ele vai falar um pouco das origens desta religião que vem lá de África. Então, a gente vai ter mais ou menos 40 minutos de exposição. O Rafael vai provavelmente projetar ali os slides, né? E a gente, quando faltar 5 minutos, a gente vai dar um toque no Rafael para ele se programar. Fica à vontade, Rafael, um prazer tê-lo aqui. Esse é o primeiro evento de uma série de eventos que a DAF está promovendo e, sem dúvida nenhuma, estamos começando pela origem, pela história e a cultura africana. Amanhã a gente terá o professor João Heitor Silva Macedo, que já está conosco hoje. É um prazer também tê-lo aqui. Grande amigo, antigo parceiro lá de Santa Maria, que vai falar sobre o patrimônio histórico e cultural de matriz africana no Brasil. Então, vamos passar a palavra para o Rafael, sinta-se à vontade, e pode ter certeza que o pessoal que está aqui é um pessoal que realmente se interessa pela questão da diversidade, da cultura de matriz africana, e vai ser um diálogo bastante proveitoso. Fique à vontade. Tá certo. Então, boa noite. Eu saúdo o reitor, o professor Roberlaine, saúdo a professora Marta e o professor Paulo, agradecendo desde já pelo convite, para conversar um pouco a respeito da monografia que foi apresentada no curso, né, de pós-graduação, e também falar um pouquinho de uma aula que foi dada no curso de extensão, que também foi promovida ali na Unipampa. Se tem um costume ainda de identificar a África como se fosse uma coisa só que a diversidade cultural africana, ela é enorme. Num país como a Nigéria, ou num país como Angola, por exemplo, a quantidade de etnias e de culturas existentes são muitas. E, embora haja uma similaridade entre elas, também há diferenças que precisam também ser enaltecidas. E, bom, mais ou menos a minha conversa, ela vai trazer, primeiramente, aspectos do trabalho de conclusão de curso, vai falar das expressões de religião de matriz africana, uma introdução super rápida no Brasil, ciclos da diáspora africana para o Brasil, que acabaram dando essa multiplicidade de expressões da religião de matriz africana no nosso território, e também, claro, nas Américas, né, como em Cuba e Haiti. Um pouco da história do Rio Grande do Sul, e, claro, enfocando a presença afrodescendente e africana no estado mais meridional do Brasil, falar um pouco do batuque gaúcho, e aí, a partir de então, a gente vai falar daquelas etnias, ou daquelas nações
que deixaram um legado aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente. Tá? Então, para iniciar, o batuque, ele é uma das expressões da religião de matriz africana no Brasil. Pelo menos, a gente tem algumas religiões de matriz africana muito estudada, por exemplo, é o candomblé, da Bahia, e há uma gama de pesquisa a respeito dessa expressão da religião de matriz africana no Brasil. Aliás, essa religião, né, essa expressão aí, influenciou artistas, influenciou cantores, influenciou a arte nacional, né? E também, geralmente, as pessoas costumam confundir que a religião que é praticada aqui no Rio Grande do Sul é o candomblé. Muito se fala, a pessoa é de candomblé, ou a pessoa não é de candomblé. Sendo que aqui é uma outra forma da ritualística, que é o batuque, né? Bom, além do candomblé, que é o mais conhecido, também tem o Xangô do Nordeste, que aí pega a região de Pernambuco, o nome do batuque gaúcho, né? E tem uma expressão da religião de matriz africana que tem uma particularidade, que é o tambor de mina. Diferente desses outros que eu falei, do candomblé, do Xangô do Nordeste, ou do batuque do Pará, ou ainda do batuque gaúcho, prevalece o discurso, a simbologia, ou ainda a prática da etnia Fon, que está localizada na República do Benin. Depois eu vou mostrar alguns mapas, né? E já a etnia Iorubá, cuja prevalência é visível no candomblé, no Xangô do Nordeste, no batuque, nosso batuque gaúcho, né, ou nação dos orixás, você vê presente nisso, você vê presente nessa religiosidade. Pelo menos, a gente vai ver isso, a gente vai tratar com mais detalhes depois. Três grandes etnias tiveram influência no nosso país, cultural no nosso país, né? A etnia Fon, a etnia Iorubá e a etnia Banto. Essas classificações, elas têm uma classificação geográfica, no caso, tanto o Banto quanto tanto o Fon quanto o Iorubá, eles são classificados como sudaneses, por causa da região do Sudão, e o Banto é uma classificação linguística, porque um alemão fez uma classificação a respeito das línguas da África, e classificou todos aqueles idiomas do centro do africano para o sul como Banto. Bom, também temos a Umbanda e a Quimbanda, mas essas duas religiões, elas são classificadas pela literatura como religiões brasileiras, e não religiões de matriz africana. Tá? Mas por que essa diversidade de expressões da religião de matriz africana no Brasil? Em África, havia um discurso, havia símbolos e práticas diferentes da maneira como a religiosidade é praticada no Brasil. Mas, obviamente, isso veio para cá, né? Veio e foi cultuado de uma maneira diferente. Essa maneira diferente se dá tanto pela uma questão histórica, que a gente vai ver agora aqui os ciclos da diáspora africana para o Brasil, e também por questões geográficas, né? Então, assim, no primeiro ciclo, os primeiros africanos que foram traficados para o Brasil, escravizados no Brasil, são do ciclo da Guiné. Essa classificação ela é dada pelo escritor Pierre Verger, né, grande estudioso do candomblé da Bahia. Bom, aí nesse primeiro ciclo, que pega o século XVI, é chamado ciclo da Guiné. Ele é pego, depois que puder montar um mapa melhor, ele é pego numa regiãozinha que fica como se estivesse dobrando ali o Oceano Atlântico, assim, as primeiras regiões que foram encontradas pelos portugueses. Seria a parte do Senegal, Guiné-Bissau também. Um segundo ciclo é o ciclo de Angola, que pega todo o século XVII. Tá? Esse ciclo, que é interrompido
para a região norte, mais especificamente Bahia, né, e Pernambuco, e ele é interrompido por causa de uma pandemia de varíola, se pode dizer isso, em Angola. Ele prossegue na região sul do Brasil, porque pelo menos haviam 3 grandes portos brasileiros que recebiam africanos, que eram os portos da Bahia e Pernambuco, que são os portos do norte, e o porto do Rio de Janeiro. Esse porto do Rio de Janeiro estendeu o segundo ciclo. Então, toda a região sul recebe majoritariamente africanos de etnia banto, tá? Que é a região de Angola e do Congo. Bom, mas enquanto isso, na Bahia e em Pernambuco, começa a desenvolver o terceiro ciclo, que pega o início do século XVIII até 1770. Nesse ciclo, vem africanos da Costa da Mina, seriam africanos da região de Gana, região do Benin e região do Togo, por exemplo. E coincide também com a exploração das minas de ouro nas Minas Gerais. Por fim, de 1770 até 1851, a gente vai ter o ciclo da Baía do Benin, e aí é a partir desse ciclo que começam a vir, primeiramente em poucas levas, mas depois em grande quantidade, africanos da etnia Yorubá. E talvez isso, os estudiosos discutem por que a cultura Yorubá prevaleceu na maioria das expressões da região matriz africana no Brasil. Talvez essa chegada tardia dos Yorubás com a sua mentalidade não aculturada, porque eles vinham com todas as suas crenças, todos os seus conhecimentos religiosos, tenha ajudado nessa prevalência da cultura Yorubá sobre a cultura Banto ou sobre a cultura Fon. Mas ainda assim, e aí o Gabriel Banarja, que nos diz isso, toda a base sobre a qual a religiosidade Yorubá se estrutura ou se reestrutura no Brasil, toda essa base é Banto, ele fala. Tá? Bom, como eu disse, então, o segundo ciclo, e isso que nos ensina o Boris Fausto, ele continua no sul do Brasil. Tanto que e aí o Ari Ouro vai nos dizer que a maioria dos africanos que vieram para o sul do Brasil, no caso o Rio Grande do Sul, são Banto. Tá? Bom, os primeiros africanos, eles chegam, e aí também tem uma discussão histórica, né? No Rio Grande do Sul, eles chegam por causa da construção do Forte de Jesus Maria José, em Rio Grande, em 1737. Mas há autores que digam que os africanos já estavam aqui em razão das tropas que iam até o trazer gado, enfim, lá para o centro-oeste, para o atual centro-oeste brasileiro. O Nato Correia, ele faz uma explicação da difusão do batuque através do vento, ou seja, as primeiras extrações do batuque teriam ocorrido na cidade de Rio Grande, depois, porque foi a primeira cidade gaúcha, né, a ser fundada, depois teríamos a cidade de Pelotas, por causa das charqueadas e a grande demanda que teve de africanos escravizados, e posteriormente Porto Alegre, porque Porto Alegre começa a ganhar força, né, força política, força econômica, através do desenvolvimento da história do nosso estado, do Rio Grande do Sul. A partir daí, ele vai se difundindo, até que vai chegar aqui em Uruguaiana, mais ou menos em 1960, conforme nos é dito a tradição oral. Com certeza na década de 60, né, é dito. Bom, todo o estudo do Nato Correia é baseado nas casas de religião de matriz africana, ou nos ilês, né, como é dito. Ilê é uma palavra iorubá que significa casa. Se dá em Porto Alegre. Bom, e apenas também para ressaltar que o estudo no Norte, ele se baseia também em registros históricos, é óbvio. Ele lê alguns jornais da primeira metade do século XIX, e ali encontra registros históricos a respeito da presença do batuque em Pelotas. Tá? O batuque, e agora já entrando na questão da religião, né, do batuque gaúcho, é visível a influência ou a prevalência da cultura iorubá sobre as demais culturas, tanto Fon quanto Banto.
As divindades, que são os orixás. Orixás é uma palavra iorubá. Os cantos são depende da casa, né? Mas sempre vai ter um canto em iorubá, né? Claro, nas casas que são Cabinda, que é da região de Angola, ou Jeje, que é a região do atual Benin, também há cantos em Fon, Ewe, idiomas Fon, Ewe, ou ainda em idioma Banto, tá? Como eu disse, o batuque ele é uma das expressões da religião matriz africana no Brasil. Ele se reestrutura, ou se ele se estrutura no Rio Grande do Sul e ganha características muito peculiares, porque a gente consegue ver no batuque, ou ainda na nação dos orixás, como é chamado por alguns religiosos, né? A gente consegue ver na nação elementos de outras culturas, de outros povos que não africanos, ou no culto, ou na maneira de fazer o culto. Por exemplo, na alimentação. E isso quem nos traz é o Norton Corrêa. Na alimentação a gente vai ter a erva mate, que é uma bebida indígena para Egum. Batata doce, por exemplo, comida alemã, uma polenta, comida italiana, uma costela, que é uma comida gaúcha, né, para Ogum, e assim por diante. Isso a gente não vai ver. A outra coisa também, ele fala que antigamente os homens vestiam, durante as festas, bombacha, né, coisa... Não vai ver isso no candomblé, não vai ver isso no Xangô do Nordeste, né, e em qualquer outra das expressões de religião de matriz africana no Brasil. Nem também em Cuba, na santeria, ou no vodú haitiano, né. Atualmente existem no Rio Grande do Sul 5 nações que são formas ritualísticas ou formas de culto aos orixás. 3 são iorubás, né? É o Oió, e aí vai nos remeter ao antigo Império do Oió. A gente vai entrar depois ali em slides para mostrar um pouquinho como é que fica essa região, onde fica essa região. Ijexá é uma outra região, também iorubá, também nigeriana atualmente, né? E hoje, mais especificamente, tem a cidade de Ilexá lá, e depois Nagô, né? A nação Nagô, que é uma das maneiras pela quais, é a maneira pela qual os Jeje chamavam aqueles povos iorubás da região de Abeokuta, entre os rios Ogum e Ioá. A Ioá é o rio que mais ou menos faz o limite entre o Benin e Nigéria. E, por fim, a gente vai ter as nações Jeje, que sim, é a maneira que os iorubás chamavam os povos de etnia Fon ou Ewe, que é da região do Benin ali, e também a gente vai ter a nação Cabinda, que é uma nação banto, e faz referência àquela região de Angola ali, perto do rio Zaire ou Congo. A maioria das nações que a gente vê, né, assim no batuque, são compostas. Na minha pesquisa, eu acabei entrevistando ilês, ou casas da região matriz africana de nação Jeje Nagô, por exemplo, ou ainda Cabinda Jeje, ou ainda Cabinda Jeje Jexá. Parece que a mais ortodoxa das nações é a Oió. Dificilmente tu vai ver uma nação Oió misturada com outra nação. Mas que eles têm um cuidado maior, assim, de preservação da nação deles, assim, é algo interessante, assim, o Oió. E vamos ver aqui. Bom, como eu disse, as divindades basicamente são 12, são divindades iorubás, são chamados de orixás, que é uma palavra iorubá, e a gente vai ter, sempre começa com Bará, que é o orixá do movimento, né? Uma característica dele é o orixá do movimento, e acaba com Oxalá,
seria o orixá da sabedoria, da ancestralidade, né? É o orixá mais velho. Eu gosto de usar uma das ordens ritualísticas que me foi dada por uma zeladora de santo da nação Cabinda, Jeje e Exá. Então, ela fala que Bará, Ogum, Oyá, Xangô, e aí, vamos ver aqui, Oyá, Xangô, Odé, Otim, Obá, Ossanha, Chapanã, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Essa sequência é uma sequência que foi dada por uma entrevistada, né, por uma zeladora de santa da nação Cabinda, Jeje e Jexá. Mas é claro que há outras divindades também que são cultuadas. Por exemplo, na nação Oió, me foi explicado que também tem o culto a Orumilá, o culto a Bocum, o culto também a Euá, né, que é do rio Ieuá. Né. E também, uma coisa que eu li no trabalho do professor Hendrik Silveira, que é zelador de santo também, ele fala que há tipo, orixás civilizadores, por exemplo, que seria Ogum, né? O Ogum é orixá ferreiro. Aqui no Brasil, ele está associado à luta, à guerra, mas lá na África ele está associado à cultura. Ele é o orixá da tecnologia. Eu estava lendo um livro chamado Áfricas Ogum, esqueci agora o autor dele. Ele fala que determinada universidade na Nigéria havia um centro de tecnologia. E aí, naquele dia que foi inaugurado o centro, eles fizeram um sacrifício, fizeram uma oferenda ao Ogum, que lá é o orixá das tecnologias, né? E, além disso, Bará, Ogum, no caso, deixa eu ver aqui. Aí tu vai ter, por exemplo, o Xangô, né? Enfim. Tá? O Xangô, por exemplo, é um orixá típico da região de Oió. Tá? Porque ele aqui é identificado como Deus, como a unidade do trovão. Né? Só que, por exemplo, em Ifé, que é uma cidade da origem dos Yorubá, segundo o mito, é outro orixá, é o Oranfé. Né? Bom, esses rituais asiáticos de passagem, inclusive constitui um dos organizadores civilizatórios invariantes. Então, tu vai ter o Mierô, que é uma espécie, isso segundo essa nação Cabinda, Jeje e Exá. Vai ter o Mierô, que é um banho de ervas. Tu vai ter um bori de aves, no qual é sacrificado, no caso, uma ave. E aí começa a haver um vínculo maior com a religião. E depois o bori de 4 patas, que eles chamam, que é matado um animal, que é morto um animal de 4 patas, no caso, é a confirmação e o vínculo firmado entre o religioso e o seu orixá, o orixá que é da cabeça dele, né, que é identificado com ele. Além desses rituais de iniciação de passagem, nós vamos ter no Batuque rituais de limpeza de final de ano, e aí geralmente a gente vê as pessoas com uma fitinha, ou um fio de linha, um fio de lã, preso no pulso, determinada cor, que é a cor do orixá do ano, e aí elas passaram por aquele processo de limpeza, né, trazer boas energias, enfim. Além da limpeza de final de ano, também tem as quinzenas, que são reuniões privadas das casas, no qual ali é repassado o ensinamento, enfim, e a maneira que elas têm que se comportar no culto. Temos a grande cerimônia, que são as festas, e aí nessa festa não participa necessariamente só as pessoas da casa, mas sim pessoas convidadas, religiosos e não religiosos, né? E, por fim, o Aresum, que é o ritual funerário no Batuque. Bom, como eu disse, são 5 nações, né? Nagô, Oió, Ijexá, Jeje e Cabinda. Há uma referência, o Norton traz uma referência que havia antigamente uma nação chamada Moçambique, ou Maçambique. No caso, referência àquele país africano,
oriental, né, da região do Oceano Índico, que é o Moçambique. Tá? Embora haja, então, como eu falo, embora haja uma certa unidade na cultura africana, na tradição africana, e a tradição africana a gente consegue ver essa unidade naquilo que é chamado de organizadores civilizatórios invariantes. Então, o que traz essa unidade para a tradição africana? É a tradição oral, o conhecimento ele é passado, não é passado de forma escrita, mas de forma oral, né? De boca em ouvido. O culto e manifestação de divindades, no caso os orixás, né? O sistema oracular divinatório, o mais conhecido são os búzios, né? E os ritos de iniciação e passagem, para poder fazer parte do batuque, tu tem que passar por um ritual de iniciação. E também tem ritos de passagem, ali que desenvolvem o religioso na religião de matriz africana. Então, agora eu vou passar mais especificamente para a parte dessas etnias que acabaram influenciando, que deixaram seu legado aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho legal trazer essas particularidades, porque, como eu disse logo lá no início, as pessoas costumam achar a África como um bloco só. Eu me lembro que uma vez eu estava ali passeando na serra, e ali numa das cidades ao lado de Gramado tinha uma festa das etnias ali. Bueno, eu estava passando e haviam várias etnias, e uma das tendas, das bancas ali, era a banca da África. E aí eu fui conversar com o cara, estava fazendo uma pesquisa, eu fui conversar com um moço ali da banca, estava ele e a esposa dele, acho que tem uma filhinha e tal. E aí eu digo, de onde tu é? Eu perguntei para ele. Daí ele, eu sou da África. Deu, tá, tudo bem que tu é da África, mas de qual região da África? Ele ficou me olhando assim, todo desconfiado, assim. Ele, eu sou da Nigéria, tu já ouviu falar? Eu, sim, já ouvi falar, mas de qual região da Nigéria que tu é? Ele continuou assim, eu sou do sudoeste nigeriano. Ah, tá, mas mais do sul. Ele falou, então tu não é Yorubá. Ele, não, Yorubá são outras pessoas, então tu é Igbo. Aí ele ficou assim, mas como é que tu sabe? Ele ficou surpreso com aquilo. E aí ele começou a me dizer que as pessoas chegam ali e dizem, o que é África? A África é um país? A África o que é? E as pessoas, infelizmente, até hoje, as pessoas não sabem que a África é um continente gigante, é o terceiro maior continente do mundo, né? Com 54 países. Cada país tem um conjunto de etnias gigante ali dentro. E eu achei legal também que o cara ficou satisfeito em ver a etnia dele reconhecida, né, por alguém aqui. Provavelmente, as pessoas que passavam ali demonstravam um pouco, não de ignorância no sentido de ignorância no sentido de desconhecer, né, desconhecer um pouco dos continentes, de conhecer o continente africano. Bom, então vou apresentar aqui o slide para vocês. Além desse slide, além das etnias, eu trago um pouquinho, assim, bem introdutório, algumas outras etnias que não trouxeram nenhum legado cultural para o país, mas que é importante ver, né, só para trazer a diversidade africana para o nosso país, que há, né, que há na África, então. Só esperar um pouco aqui, abrir o slide. Está dando para ver aí, professor Paulo? Por favor. Sim. Tá, beleza. Está dando bem para ver agora. Então, a África, esse aqui é um continente gigante, o terceiro maior continente do mundo, né? Ele tem várias culturas, ele tem 54 países ali. Das etnias que trouxeram uma influência para o nosso país,
há uma grande classificação em sudaneses e banto. Então, os sudaneses seriam aqueles africanos da região da Nigéria, do Benin, do Togo, do Gana, mais especificamente do Golfo da Guiné. E banto, como eu falei, uma classificação linguística, né, macrolinguística, seriam aqueles africanos da região de Angola, República do Congo, Gabão, enfim. Também Moçambique, também eles falam banto lá. A herança, né, que a Rio Grande do Sul recebeu é a religião de matriz africana, além de algumas tradições performáticas, como o ensaio de promessa, quicumbe e maçambiques, que tem ali na região de Osório, Mostardas também, essa região perto de Porto Alegre. Como eu já falei, essa história da etnia nigeriana na Serra Gaúcha, eu acabei identificando de qual etnia o rapaz e a família dele era, e como ele se sentiu feliz com isso, né? De ter reconhecido a identidade dele. As pessoas provavelmente chegavam lá ignorando na grandeza do continente africano. E, de fato, sempre quando a gente pensa em África, como está aí no slide, a gente pensa no Monte Kilimanjaro, girafa, leões, hienas, deserto do Saara, Nelson Mandela, que é uma grande referência africana, né? Só que desconhece que também além dos guerreiros Zulus que aparecem nos filmes norte-americanos, né, e que tiveram um grande papel no imaginário inglês, provavelmente, também tinham guerreiros, por exemplo, Matambas, que Matamba era um reino do atual Angola, que existiu uma rainha chamada Nzinga, né, e que fez uma resistência gigante aos portugueses, né? E também ali haviam reis e rainhas que formaram culturas regionais. Por exemplo, a cultura iorubá, ela tem a sua origem mítica em Oduduá. Teria sido o primeiro rei da cidade de Ifé, Ilé-Ifé. E, se não me engano, Ilé-Ifé, né? Ilé é a casa se expande, né? Ilé-Ifé. E a partir de Ilé-Ifé que se expandiu a cultura iorubá. Essas culturas acabaram atravessando o Oceano Atlântico por causa da escravatura, por causa do tráfico de escravos. E aqui se houve um encontro de culturas completamente diferentes, como a Yorubá e a Banto. A Yorubá e a Jeje têm um certo diálogo mitológico, mas Yorubá e Banto não têm diálogo algum, né? Eram regiões completamente distantes. E aqui eles acabaram reestruturando a cultura deles, a religiosidade deles, o que acabou formando no Rio Grande do Sul o Batuque. Bom, aí eu trago uma história que nos traz um economista espanhol, catalão. Ele fala que o homem mais rico do mundo, ele surgiu em Mali, era o Mansa Musa, o nome dele, era o grande rei do Mali. E que a história dele é tão conhecida que ele, como todo muçulmano, ele tinha que fazer a peregrinação dele para Meca. E aí, onde ele passava, desde a República do Mali até Meca, ele distribuía ouro, as pessoas, no imaginário árabe, essa personalidade, o Mansa Musa. E no Mali haviam grandes bibliotecas, havia todo o conhecimento do mundo árabe e provavelmente do mundo ocidental estava nessa biblioteca da República do Mali. Como eu falei, a África é o terceiro maior continente do mundo, em 54 países, 5 regiões. Nós vamos tratar mais da África Ocidental, que é aquela África que é a região africana onde está a Nigéria e o Benin. A África Central, que é onde está Angola e o Congo. E a África Oriental, que é onde está Moçambique. A África Ocidental, ela é banhada pelo Oceano Atlântico e os seus povos, a maioria, são sudaneses. Aqui aqui vieram os povos do primeiro ciclo, que é o ciclo da Guiné, do terceiro ciclo, que é o ciclo da Costa da Mina, e do quarto ciclo, que é o ciclo da Baía do Benin. Já na África Central Oriental, vem os povos do segundo ciclo, embora a região de Moçambique vieram africanos lá no quarto ciclo. Rafael, cortou um pouquinho, repete de novo. Bom, deixa eu voltar aqui.
Bom, a África Ocidental é aquela região africana que traz, da qual vieram os africanos do primeiro, do terceiro e do quarto ciclo do tráfico de escravos, e a África Central é aquela que traz africanos do segundo ciclo, que é o ciclo de Angola. Tá? Na África Oriental, que é Moçambique, a gente pode dizer também que está junto com o quarto ciclo. Foi quando vieram africanos para o sul do Brasil, para serem escravizados aqui no Brasil, mas é só no final ali do tráfico de escravos que começam a vir, e vem em pouquíssima quantidade. Tanto que a cultura Moçambique quase não tem influência aqui, a não ser naquelas tradições performáticas que eu falei. Bom, a tradição africana, ela tem esses organizadores civilizatórios invariantes, isso é legal, porque isso sim traz uma certa unidade às culturas africanas, que cada uma tem a sua particularidade, mas esses 4 organizadores estão presentes nas culturas africanas, negro-africanos, no caso, né? A tradição oral, o conhecimento não é passado de forma escrita, mas de boca para ouvido, os ritos de iniciação e passagem, para tu fazer parte de uma religião, de uma sociedade africana, tu tinha que passar por uma iniciação, e para tu te desenvolver dentro dela, tu tinha que passar por ritos de passagem, o culto e manifestação de divindades, no caso, na cultura iorubá, são a manifestação dos orixás, né? Na cultura Fon, seriam os voduns, que não são aqueles vondus dos filmes lá, que fazem lá um bonequinho e colocam um alfinete, não tem nada a ver com aquilo. E para os bandos seriam os inquices. E, por fim, o sistema oracular divinatório. Todos têm um sistema oracular divinatório. O mais conhecido entre nós é o búzio, né? Aqui eu trago, tomara que fique bem, eu trago um videozinho. Cortou de novo. Sobre o último invariante, não apareceu a tua fala. Vamos ver aqui. O último organizador civilizatório invariante é o sistema oracular divinatório. E o mais conhecido deles é o búzios, né? São essas conchinhas que tem aqui nessa imagem. E a partir disso, é possível além de ver o futuro, mas também, além disso, é a partir daqui que se vê práticas ritualísticas que devem serem adotadas, né, para o religioso ou dentro da religião. Só me avisa aí se o vídeo vai ficar bom ou não. Se não ficar bom, a gente passa adiante. Cortou um pouquinho agora no final. Só me avisa se o vídeo vai ficar bom. Se fica audível. Vamos tentar ver se melhora a tua conexão. Tá, vamos ver. Alô? Alô? Só ver se o vídeo fica bom. Foi, acho que melhorou agora. Tá. To the shows that you read.
de marcha televisiva. Parole televisiva. Ini masana kala ipo saniti. Eka. Ini masana kala ipo saniti. Eka. Ini masana kala ipo Vou dar um pause aqui, pessoal, porque o vídeo é um pouco extenso, para poder passar nas outras etnias que tiveram influência no nosso país, tá? Bom, eu começo com a etnia Fon, que no caso do Batuque Gaúcho está presente na nação Jeje. Esse é o povo do Reino do Daomé, que hoje compreende a República do Benin. Aqui no mapa, a gente consegue identificar, está marcado, a República do Benin, ela fica entre a República do Togo e a República Federativa da Nigéria. Na verdade, é o Reino do Benin. Não, a República do Benin, desculpa. A República, ela tem 12 departamentos. Basicamente, as 3 departamentos têm maioria de etnia Fon ou Ewe, que é o departamento do litoral, do Atlântico e do Sul. As divindades são chamadas de Vodun, nessa etnia. Bom, no litoral, no departamento litoral, tem a cidade de Cotonou, que no caso, ali tem um porto,
onde veio grande parte dos africanos dessa região sudanesa para o Brasil. E também tem um canal ali que foi feito pelos portugueses. Chegaram no lago, tem logo acima. A região do Atlântico também é outra região litorânea. E nessa cidade, nessa região está localizada a cidade de Uidá, que os portugueses chamaram de Ajudá, e que foi construída a fortaleza de São João Batista de Ajudá. E, por fim, a gente tem a região de Abomé, ali é a capital do antigo reino da Omé, né, e está localizada nesse departamento de Zul. E ali ainda tem os palácios de Abomé, que foram considerados Patrimônio Mundial da Unesco. Como eu disse, na cidade de Ajudá, os portugueses criaram um forte de São João Batista de Ajudá, e ali foi construído pela República do Benin um marco que é chamado da Porta do Não Retorno, né? Infelizmente, os africanos daquelas regiões partiam ali nos barcos, nas caravelas, nos navios, para serem escravizados aqui no país, no Brasil, e nunca mais voltar para a África, né? Embora alguns africanos conseguiram voltar, mas claro, isso aí mais adiante, já no século XIX. Já. Bom, nessa região, o culto que é dado às divindades é o culto aos voodoo, que é o nome das divindades, e aí eu trago uma reportagem da BBC, que diz assim: o voodoo é completamente normal no Benin. Povos da África Ocidental, especialmente Togo, Gana e Nigéria, mantêm crenças similares, mas no Benin é reconhecido como uma religião oficial, seguida por aproximadamente 40% da população. Aqui tem um videozinho de um voodoo, no caso, né? Aí eu vou tentar mostrar aqui, vou mostrar rapidamente só para vocês aqui. Bom, como vocês viram, o voodoo é muito diferente daquele voodoo que aparece nos cinemas, o bonequinho que as pessoas enfiam alfinete, né? É uma outra forma ritualística que é dada na República do Benin. Bom, o Yorubá, aquela cultura cuja prevalência é visível no candomblé, no batuque, no xamã do Nordeste, e eu coloquei aqui como subtítulo os descendentes do Oduá, porque essa é a origem mítica que traz unidade para esse povo que se convencionou chamar de Yorubá, porque, na verdade, os africanos daquela região, eles se identificavam como Oió, ou como Ijexá, ou como Ifé, ou como Nagô, enfim, na verdade, Anagô, né, porque Nagô é a maneira que os Ijexás chamavam os Nagô. E eles tinham uma denominação própria, mas com o desenvolvimento da história, enfim, e aí isso, a Yorubá, inclusive, é uma denominação de forte influência inglesa, porque entre os franceses, os africanos daquela região são chamados de Nagô. Bom, na Nigéria, ela é uma república federativa, ela tem 36 estados e várias etnias, além da etnia Yorubá, a gente vai ter a etnia Igbo, vai ter os Anang, os Hausa, os Fulani. São várias etnias na Nigéria. Eu dou destaque para os estados de Oió, Oxum e Ogum. Isso é interessante. Aqui nós temos o estado, né, de Santa Catarina, o estado de São Paulo, o estado do Espírito Santo, tudo vinculado, obviamente, à religião cristã católica, e lá eles têm os nomes das divindades deles, né? No caso, tu vê ali, o estado de Oxum, o estado de Ogum, né? Só o Oió que não, o Oió é uma região, mas eles têm esse enfoque das divindades deles. As divindades são chamadas de orixá, da mesma maneira que são chamadas aqui no Batuque Gaúcho. Bom, as palavras Yorubá e Nagô são denominações de outros povos para os homens e mulheres que se consideram descendentes de Oduduá. Na mitologia Yorubá, havia um Deus supremo, que era chamado de Olorum, né? Olorum significa céu, e Olô é Senhor, o Senhor do céu, e aí Olorum, ele determina que os filhos dele, as divindades,
construa uma terra, enfim. Ele dá essa tarefa para Oxalá, mas o Oxalá acaba não fazendo algumas oferendas que o Orumilá disse para ele que ele tinha que fazer, e aí acaba tendo um contratempo. Estou resumindo o mito, né? O Duduá se dá conta disso, e aí ele avisa o Olorum que Oxalá não tinha cumprido com a tarefa que tinha dado, e aí o Olorum dá para o Duduá a tarefa de construir, né, a terra, de construir o Aie, o mundo. E o Duduá, com um saco da criação e com uma galinha, derruba aquela terra que tinha no saco da criação, joga a galinha naquele montículo para espalhar a terra, e a partir de então, a terra se expande, né? Ilé e fé, né? A casa se expande. Ilé que é casa, e fé se expande. E a partir dali o mundo está criado. Então, é dessa ancestral único que dá unidade para os povos de Oió, Ijexá, Ondo, Abiokutá, Queto, que hoje está no atual Benin, enfim. É esse ancestral aí, que dá essa unidade, como eu falei. Yorubá é a maneira que os Haussá, ou os Fulani, que são os povos ao norte do rio Níger ali, chamavam os povos de Oió. E Nagô é a maneira que os Jeje, ou os Fon, chamavam os povos da região de Abeokuta. O Samuel Johnson, que era um nigeriano cristianizado, ele vai dizer que existem os Egbadô, que seriam os Yorubás de Otá, de Lagos, de Queto e de Ebu, além dos Egbá da floresta, que seriam os Egbás de Abeokuta. Teria também os Yorubás propriamente ditos, que eles chamam, que são os Yorubás de Ifé, Ijexá, Ondo e Oió. São regiões bem identificadas ali no mapa nigeriano, né? Bom, a última leva de africanos que veio para o Brasil são dessa origem que se convencionou chamar Yorubá. Havia uma guerra, obviamente, entre os africanos do reino de Daomé contra os africanos do Império de Oió. E o Império de Oió, além de ser atacado pelo oeste, pelo reino de Daomé, também era atacado pelo norte pelos Fulani, pelos Haussá. Acabou sendo derrotado, no primeiro momento perde a sua força, a sua importância, né, na região de Abeokuta, ali, que é chamado entre os Jeje de Nagô, como eu disse, e por fim ele cai lá em cima, pelos Fulani, no norte, cai no Império de Oió, e aí isso acaba trazendo uma grande leva de povos de cultura iorubá. Talvez esse seja um dos motivos, e aí é uma das hipóteses, das teorias dos autores, é que da prevalência da cultura iorubá sobre as demais culturas africanas que aportaram aqui no Brasil. Como eu disse aqui, eu dei destaque a 3 estados: o estado de Oió, por causa da influência que tem aqui no Brasil, por exemplo, o orixá Xangô. Xangô foi o segundo rei do Império de Oió. O primeiro foi Oraniã. Aí o Oraniã, ele acaba saindo, voltando para Ifé, deixa um dos filhos dele, se não me engano é Adiacá. O Adiacá, ele não tinha muita força política, nem influência alguma, ele acaba ou sendo retirado, ou abdicando do trono em favor de Xangô, né? E por isso que eu dei destaque, né, no caso, a região de Oió. Oxum, não é só por causa disso também, porque uma das nações do Batuque é o Oió, né? Oxum, porque uma das nações é o Ijexá. E em Ijexá, que posteriormente é chamado Ilexá, Ilê, Orixá, casa de Orixá, tem um culto especial essa divindade, Oxum, né? Porque ali se atravessa o rio Oxum passa por ali, por essa região, né? Aliás, essas divindades femininas do Batuque, lá em África, elas tinham uma ligação muito forte com os rios, né?
Então, tu vai ter um rio Oxum lá, tu vai ter um rio Obá, e um determinado mito da cultura iorubá explica, que fala da rivalidade entre Obá e Oxum, também explica o porquê que exatamente quando se encontram essas duas águas, esses dois rios, eles são muito revoltos ali, né? Também tem uma explicação para um fenômeno geográfico. Além disso, tem o rio, por exemplo, tem o rio Ogum também, tem vários rios assim que tem nomes de divindade. O estado de Ogum é onde passa o rio Ogum, e ali, nesse estado e nesse rio, a orixá Iemanjá tem um culto especial, né? Parece que, agora eu não consegui achar, não consegui encontrar o rio, mas parece que tem um rio chamado Iemanjá lá. Só que esse povo, ele acabou, porque por questão de guerras intertribais, acabou indo para essa região de Abeokuta, e ali eles acabaram levando o culto também da orixá Iemanjá. E, claro, é legal, é interessante ver as transformações que o simbolismo recebe, né? Por exemplo, lá, a Iemanjá era especificamente de um rio, né? de um espaço geográfico. Aqui, ela acaba ganhando a representação das grandes águas, né? Só que lá em África, a divindade das grandes águas era Olokun, né? A Senhora do Mar. É interessante essas ressignificações que acontecem. Bom, Ilê... Rafael, Oi. 5 minutos mais. Tá, então vou adiantar. Ilê-Ifê é a primeira cidade do mundo, segundo a mitologia iorubá. Lá ainda tem o rei de Ifé, que é descendente de Oduduá. Bom, Ijexá, como eu já falei, é uma região, Oió é outra região, e Abeokuta é outra região africana, né? Eu trouxe essas 3 regiões porque elas acabaram influenciando no nome de 3 nações, né? A Oió, a Ijexá e a Nagô. Nagô era a maneira que os iorubás de Abeokuta eram chamados. Aqui tem uma fala do rei de Ifé, mas eu não vou trazer. Aí termino com os bantos. O banto é o maior contingente africano que veio na diáspora, né, para o Brasil. Pelo menos tem 3 etnias presentes, e se verifica na linguagem que a gente fala, inclusive no português, moleque, marimbondo e várias outras palavras que são de origem bakongo, ambundo ou vimbundo. Né? Os bakongo, eles estão em 2 províncias do norte do angolano, na província do Zaire, do Ige, e também no esclave de Cabinda, né? A divindade maior deles é Anzambi. Ali tinha um videozinho, mas infelizmente não vou poder passar, pessoal, pelo tempo. Os Bakongo, eles faziam parte do reino do Congo, que era o maior reino dessa região, né? Os outros reinos eram reinos tributários, quanto o reino Matamba, o reino Dong e até o reino de Benguela, lá embaixo. Os Ambundo, que hoje estão na região da capital de Angola, né, que é Luanda, e eles falam Kimbundu, eles fazem parte de 5 províncias, e a divindade maior maior não, mas é uma divindade terrível para eles, é a Kalunga, que é a divindade do mar e também divindade da morte, né? Tanto Kalunga quanto o Congo, por exemplo, Nzambi, a gente consegue ver o legado africano o legado religioso dessa etnia, por exemplo, na Umbanda, há cantos para Kalunga, e também se fala do Congo, do rei do Congo, enfim, e eu acho que até do Nzambi. Aí quem é da Umbanda pode me explicar, falar melhor aí para nós. Aqui eu faço uma província, faço uma classificação das províncias de Luanda, Kwanza e Kassange. E aí, claro, são dos antigos reinos, né? Andongo e Matamba. Tipo, Angola era a maneira que era chamado o rei de Angola, né? De Andongo, por exemplo, no reino de Andongo, era o Angola. Aí, mas acabou virando o nome do país, Angola. Aqui a rainha Zingambandi, né, que foi uma resistência no reino de Matamba, aos portugueses. E, por fim, os Ovimbundu, que falam Mbundu, da região de Benguela, é a região mais populosa de Angola. E eu li alguma coisa que eles estão buscando uma influência maior na República Angolana.
São todos provenientes do Planalto de Bié, que fica bem no centro de Angola. É dali que tem a cabeça dos principais rios ali, Kwanza, Uvo, e até do Zambeze, ele que vai desembocar lá no Oceano Índico. Aqui tem o Planalto do Bié, a localização dele. Bom, a herança que a gente recebe aqui no Rio Grande do Sul vai ser na religiosidade, né? Na nação, na Umbanda e na Quimbanda. E vai ser nessas tradições performáticas aí, no Moçambique, no Kikumba e no Estados da Promessa. Eu peço desculpa só por ter apressado ali o final, mas espero ter passado aí a mensagem, trazendo um pouco das etnias que deixaram seu legado no Rio Grande do Sul e no Brasil, e também trazendo a importância de começar a se estudar a diversidade africana, né? Como eu falei logo no início, se costuma dizer que a África é uma coisa só que a África, ela é muito mais que aquele continente, ela é uma multiplicidade de cultura gigante, pessoal, gigante. E assim, eu acho que faz toda a diferença, como eu falei daquela história ali na Feira das Etnias, ali, o cara ficou contente quando foi identificado a etnia dele, né? Faz uma diferença enorme tu saber se reconhecer. É que nem tu chegar para um carioca e dizer, pô, como é que é tomar erva, como é que eu vou tomar mate, não sei o quê, né? Carioca dificilmente vai tomar um mate, isso é coisa de gaúcho, né? Enfim, é legal tu identificar as características de cada região, de cada etnia, de cada povo. E a minha mensagem que eu trago é essa, pessoal. Tá? E, claro, como diz o Prandi, né? Tudo que a gente tem, assim, o maior contingente cultural africano que a gente tem está nos terreiros, está nas casas de liderança africana, está nos ilês, e eu acredito que é a partir dali que a gente pode voltar para a África, porque a gente encontra ali elementos que nos permitem esse retorno à África com um fundamento maior e tentar entender, né, essas culturas originárias africanas que influenciaram a nossa cultura afro-brasileira, no caso. É isso, pessoal. Obrigado, Rafael. Desculpe ter que te apressar um pouco no final, mas é que o pessoal colocou que havia uma certo limite de tempo e tal. Então, a gente, infelizmente, teve que cortar um pouquinho. Mas é o pessoal entender, né, essa questão toda. Eu só queria ver uma coisa. Se a Débora Andrade, ela estava querendo dar uma contribuição, ela tinha se inscrito aqui, e depois os outros inscritos mais adiante, a professora Marta, a Carla e tem Maristela Barbosa. Débora, você queria fazer algum comentário, algum questionamento? Beleza, então vamos começar então. Professora Marta, antes de dizer que quando o Rafael se referiu ao Prandi, ele está se referindo ao professor titular da USP, Reginaldo Prandi, que foi o responsável pela coletânea, pela coleta, né, dos mitos iorubás. Então tem um livro chamado Mitologia dos Orixás, que tem várias edições, em que ali aparece uma grande série de mitos. Eu não me lembro, não sei se o Rafael lembra quantos mitos. Lembra, Rafael? Eu tenho um livro aqui, eu posso mostrar ali. Eu sei que eram 117 e depois foi acrescentado mais alguns, né, com o trabalho de outros duas pesquisadores. Tem um livro amarelo aqui. Daí o Rafael já vai mostrar o livro. Enquanto isso, a professora Marta pode fazer a colocação dela. Boa noite a todos e todas.
Pergunta aí, pessoal. Bem, boa noite a todos e todas. É com prazer que a gente inicia a nossa rodada de webinários. Serão vários webinários programados e organizados pela ADAF, que estaremos discutindo as questões de raça e etnia, acessibilidade, pessoas com deficiência e as questões de gênero, entre outras, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Rafael. O Rafael, eu tive o prazer de tê-lo como nosso aluno na segunda turma de especialização em História e Cultura africana, afro-brasileira e indígena, e nós acompanhamos algumas angústias dele, junto com o professor Paulo Silveira, na construção desse trabalho, que não foi pouco, né? Eu digo para o Silveira que o trabalho do Rafael, ele é uma dissertação e não uma monografia, né? Mas ele ainda vai alçar voos por aí e trazer um pouco dessa perspectiva da matriz africana, que é uma que a característica das religiões de matriz africana é ser sinônimo de resistência, né? No nosso estado, no nosso país, pós-escravidão e anterior à pós-abolição e anterior à abolição também, assim como é a capoeira. Dá uma saudação especial para o reitor da nossa Unipampa, Roberlane Jorge, nosso companheiro de militância negra, nosso colega no curso de especialização, nosso colega na Unipampa, dizer que é com grande satisfação que a gente faz parte desse coletivo de várias pessoas que estão construindo essas políticas a partir desse assumir-se, né, dessa gestão de que as ações afirmativas, elas precisavam ter um outro norte e elas precisavam ser tratadas na sua complexidade. Então, já gostaria de antemão de agradecer e parabenizar o nosso reitor por esse insight de perceber essas ações como importantes para o desenvolvimento e o crescimento da nossa instituição, que já se caracteriza desde a sua fundação pelas ações afirmativas, né? Agradecer a mediação do professor Paulo Silveira, nós escolhemos ele porque ele conhece do trabalho, ele foi orientador do trabalho, e agradecer a equipe da ADAF, né? Todos e todas que estiveram aí imbuídos de construir esse primeiro webinário, a Denise representando a CS e o Diego representando o nosso mestrado, né, aqui na Unipampa em Ciência e Educação. Bom, eu gostaria de não fazer uma pergunta, né, de fazer uma contribuição em relação a essa temática que o Rafael nos trouxe com tanta propriedade. E eu diria que ela é bastante complexa, porque ela abrange todo um conhecimento, né, em África, para trazer esse conhecimento para cá e tentar perceber, né, ou desenhar quais foram as influências e quais as nações do Batuque que foram influenciadas pelos povos africanos e de que regiões vieram essas influências. E eu digo isso, Rafael, enquanto religiosa, né, eu tenho todo um comprometimento consagrado, você sabe disso, de dizer o quanto é importante as instituições estarem se abrindo e produzindo ciência a partir desses conhecimentos que são milenares, né, e principalmente porque a religião de matriz africana, ela ainda é eminentemente disseminada através da oralidade, mas que é preciso que a gente comece a compilar alguns conhecimentos sob pena da gente perder a nossa ancestralidade e perder um pouco, então, da essência ou do conhecimento milenar que as nossas religiões, elas trazem. Então, eu gostaria de dizer que a religião de matriz africana, ela, traduzida enquanto ciência ou na perspectiva de ciência, ela ajuda muito os religiosos, se é que nós podemos chamar a nossa religião de religião, né? Eu sou mais adepto da questão de tradição a partir do Baba Diva, né? Porque eu acho que nós somos um povo de tradição e não de religião, porque considerando o que religião realmente, né, Rafael, significaria, então eu costumo dizer que nós somos um povo de tradição.
mas trazer para a academia, ela força a porta, né, no sentido de desmistificar muitas coisas em relação à nossa religião, além de trazer para um conhecimento, né, de um público intelectualizado, né, dentro da academia, para que a gente trabalhe, então, numa perspectiva de compreender os cultos do outro, de outros povos, de outras nações, e entender também o porquê a história colocou de forma demonizada a religião de matriz africana, porque infelizmente, mesmo dentro da academia, né, Rafael, ainda há essa compreensão de relacionar a religião ou o culto de matriz africana com o que é maligno, com o que é diabólico e com o que é do mal. E trazer nessa perspectiva histórica bastante contextualizada, né, e de uma forma bastante compreensiva, ajuda, né, a desmistificar e a quebrar alguns paradigmas em relação à nossa religião. Ou seja, a gente permite que o outro olhe para a nossa religião, né, de uma forma menos preconceituosa. E isso, com certeza, ajuda, né, a manter as religiões ou os cultos de matriz africana com todo o seu empoderamento e com toda a sua historicidade. Nesse sentido, então, eu gostaria de parabenizar você mais uma vez pela palestra e pelo trabalho que você se debruçou a fazer no nosso curso de especialização. Muito obrigado. Um abraço também para o João Heitor, dizer que amanhã a gente está ansioso para estar ouvindo, né, a contribuição e a participação dele. Faz tempo que a gente não se vê e agora somos colegas da Unipampa. Muito obrigado, Rafael. Rafael, antes de tu poder fazer um comentário sobre a questão que a Marta levantou, eu acho que é interessante a gente colocar para o pessoal que está assistindo de que existe, né, de que existe uma diversidade muito grande, como você falou, no Brasil, entre formas, né, de cultuar aquilo que a gente costuma chamar de religião, como a Marta falou, na verdade, uma tradição cultural, e que, na verdade, nós poderíamos falar em religiosidade, porque são formas, né, de cultivar, de preservar uma religiosidade específica que é a de matriz africana, diferente de outras formas de religiosidade, como a gente conhece em outras religiões aí pelo mundo afora. E essa diversidade no Brasil, ela tem um aspecto histórico também, e que é fundamental, porque quando os negros escravizados no Brasil, eles se reúnem, né, nos mesmos locais, né, advindos de diferentes partes da África, eles trazem vários elementos culturais diferentes e começam a se mesclar, começam a interagir. E uma coisa importante nessa interação é que vai ser surgindo formas de culto bastante diferenciadas entre si. Como você falou aí, né, tem o candomblé, tem o Xangô Nordeste, tem o tambor de Minas, tem o próprio batuque e outras formas, né, várias, como lá no norte, por exemplo, que tu podia falar, lá no norte tem um outro tipo, né, de culto. Mas tem uma outra coisa importante, que é a questão iorubá. Até hoje as rezas no batuque, no candomblé, são iorubá. Por que elas são iorubá? Porque o iorubá era o idioma mais falado pelos negros que aqui se reuniram de várias etnias. Por que era o mais falado? Porque os iorubás construíram a partir de um grande império. Inclusive, iorubá era um idioma, né, e que foi, com o tempo, foi passando a ser entendido como um povo, né, um povo que falava esse idioma, mas que, na verdade, era composto por vários grupos étnicos e linguísticos. Né? Então, esses iorubás, eles eram, eles compunham, né, uma grande diversidade de nações. Quando eles se encontraram aqui, né, então aí ficou mais fácil, né, a gente poder se comunicar, né, entre si através do iorubá. Então, eu acho que esse processo histórico em que as religiões de matriz africana no Brasil, ou a religião de matriz africana no Brasil,
em sua diversidade, ser composto, é muito interessante também. O Diego está se inscrevendo também, então ele vai falar antes, que daí depois a gente pode fazer uma rodada. Fala, Diego. Estão me escutando? Boa noite a todos e todas. Estão escutando bem? Eu queria primeiro parabenizar a DAF e na figura da Marta, do Roberlane e do Paulo, parabenizar pelo espaço que foi. A gente é suspeito em falar porque o Rafael foi meu colega também na especialização e a gente acompanha essa trajetória, mas sempre tem uma coisinha nova ou um debate novo a aprender, né? E um dos debates que a gente vem dialogando no grupo que a gente faz parte é sobre a questão do embranquecimento da religião, e não um embranquecimento no ponto de vista de cor de pele, mas sim um embranquecimento a partir de uma visão não afrocentrada, vamos dizer assim, né? E agora a gente passou esses períodos de pandemia, onde a gente está com essa questão dos ritos sendo afetados, ritos religiosos, tem as ditas datas comemorativas, vamos dizer assim, que são afetadas, de certa forma, em função da pandemia e da forma de cultuar os orixás, e, enfim, as entidades. E aí eu quero saber o que se dentro das tuas pesquisas, Paulo, e dentro dos teus achados, tu consegue fazer ou perceber esse debate dessa questão da religião afrocentrada. A gente tem hoje esse debate do embranquecimento, como eu estava falando, e o embranquecimento que eu digo pela essa visão da afrocentrada, onde a gente tem a religião pensando a partir desse sincretismo, né? E como, dentro dos grupos que a gente participa de religiosidade, enfim, fala sobre a questão do culto a essas datas. E quando a gente traz o debate, até para os nossos irmãos de religião, quando a gente traz esse debate sobre por que cultuar essas datas numa visão eurocêntrica é errado. E a gente não está aqui criticando e nem dizendo que não se deva fazer, mas ver o quanto isso é simbólico e que o entendimento do culto aos orixás é mais ou além dessas datas. E aí que entra essa questão vamos dizer assim, da visão afrocentrada. Então, eu queria saber de ti, se dentro dos teus estudos tu fez esse debate e vem trazendo e vem acompanhando isso. Fica à vontade, Rafael, para fazer as tuas colocações aí. Eu não me aprofundei muito nessa questão, Diego, mas assim, o que a gente consegue perceber nas leituras e também na breve pesquisa que eu fiz para pós-graduação, há um processo de reafricanização muito grande, assim, na religião de matriz africana, no Batuque, né? As pessoas vêm buscando, em África, vêm buscando estudar as origens do Batuque e se aproximando mais da África, né? O que eu vejo também, além desse... que eu vejo, assim, por exemplo, os trabalhos da professora doutora Miriam, né? Foi a primeira vez que eu li a respeito de organizadores civilizatórios e variantes foi no trabalho do professor Henrique Silveira, né? Nós somos filhos sem pais. E aí ele remete à professora Miriam. E aí toda essa construção, por exemplo, que a gente acaba vendo, né, que a professora Marta trouxe também, né, tipo, que não vê o Batuque como uma religião, mas como uma tradição, isso aí é uma busca de africanização, né? Então, mais do que embranquecimento, da minha parte, eu vejo uma africanização ou uma reafricanização. Aí tem todo um debate. Tem gente que fala assim, não adianta ir lá para a África, porque a África está cristianizada, ou porque a África está islamizada, e que a tradição mesmo é praticada no Brasil. Tem gente que fala isso. Só que eu, por exemplo, não sou da religião africana, mas eu sou do ponto de vista que tem que ir para a África, porque há elementos históricos, há elementos simbólicos e há discursos e práticas que só podem se encontrar lá, né? Então, mais do que embranquecimento, eu vejo um processo de africanização ou reafricanização, né? É isso que eu vejo, Diego, assim, né? Tipo, tu construir, por exemplo, assim, ó, não é uma religião, é uma tradição, né? Tipo, porque atrás do conceito de tradição tem um processo civilizatório, tem elementos que são tipicamente africanos, uma maneira diferente de transmitir elementos civilizatórios do que elemento americano, do que elemento europeu, né?
Então, Entendo. não sei se tu me entende, se não. Não, entendi. Na verdade, a tradição significa, né, que a gente preserva elementos de uma cultura. Ou, Isso. mesmo que seja uma cultura extremamente pluriversa, como foi mostrado, é uma cultura proveniente e constituída em África. Isso. Então, na verdade, quando a gente fala em tradição, a gente fala da preservação de uma cultura, muito mais do que uma religião. A religião ela é um elemento dessa cultura. Né? Mas esse é um debate muito rico, interessante, que talvez a gente possa fazer um outro webinário só para debater isso aí. No caso, essa busca aí, né, professor Paulo, essa busca tem que ser uma busca da tradição também. A gente fala africano, mas no caso da religiosidade masseu-africana no Rio Grande do Sul é Iorubá, é majoritariamente Iorubá, né? Nas outras etnias, por exemplo, até eu comentei contigo um tempo atrás, né? Eu estava vendo um filme norte-americano, estadunidense, e ali eles dão enfoque, por exemplo, para a etnia Kan, porque a maioria dos africanos que foram para aquela região ali da América do Norte eram Akan. E ali uma outra mitologia, ali um outro discurso, uma outra prática era realizada, né? Por exemplo, eles dão enfoque para uma divindade que é chamada Nancy. A Nancy não é falado entre os Yorubá, nem entre os Jeje, e muito menos entre os Bantu, né? Mas eles trouxeram, a Nancy, né? Porque a Nancy é uma divindade muito importante, né? Embora ela traga consigo o arquétipo, né? Um arquétipo, por exemplo, que seria do Bará, do Batuque, ou do Exu, do Candomblé, enfim. Mas essa busca aí, ela é importante, sim. É necessário ir lá na África, é necessário ir entre os Yorubás e buscar essa origem, né? Aí tem um comentário no chat que a tradição, ela é porque ela preserva, né? Ela preserva, ela passa de geração em geração. Realmente, como o Rafael falou na fala dele, é uma tradição oral, inclusive. Por isso, fragmentada. Então, foi reconstituído no Brasil cada forma ritualística, né, de culto às divindades africanas através de fragmentos. Então, por isso que não existe um corpo todo coeso e que seja unânime entre todos os religiosos e nem dentro de uma mesma nação, ou de uma mesma variante. Como, por exemplo, dentro do Batuque, como o Rafael falou, existem várias nações, existem diferenças entre elas bastante significativas. Mas, infelizmente, o tempo já nos pegou, né? Queria agradecer muito ao Rafael, dizer que tu deve continuar estudando aí, se aprofundando, porque tem muita coisa ainda para a gente abordar, né? E esse é um tema bastante interessante e que mais pessoas, cada dia, passam a compartilhar, passam a se interessar. Hoje mesmo aqui, várias pessoas colocaram no chat que é um tema novo, mas que estão interessados em cultuar. Eu quero agradecer ao Rafael, agradecer a todos que estavam aqui conosco, convidar para amanhã estarem novamente o professor João Heitor Macedo, que vai falar sobre a questão do patrimônio, né? E devolvo, então, a coordenação para a Denise, nossa colega Denise, da CS. Muito obrigado a todos e até amanhã. Agradecer a excelente explanação do professor Rafael Coutinho Paulo e ao professor Paulo Roberto Silveira. Comunicamos a todos que essa palestra ficará disponível no YouTube da Unipampa e convidamos a todos para amanhã assistirmos, então, a segunda palestra desse webinário com o tema Memória para de todos e desejamos uma